Hoje nós vamos falar sobre 5 passos para ser bem-sucedido em tudo. E quem falou de riqueza? Mas pra você ser bem-sucedido, você tem que ter muito dinheiro. Você está muito enganado, muito capitalista. Quem te deu essa informação de que sucesso tem a ver com dinheiro está completamente equivocado também. Morri! E a gente vai mostrar como hoje. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente iniciar, já vamos pedindo para vocês curtirem, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ficar conhecendo o nosso canal mais amor. E hoje a gente vai falar 5 passos para sermos bem-sucedidos em absolutamente tudo. Uma dúvida. O que é ser bem-sucedido? O que é bem-sucedido é a primeira de todas, né? Para o mundo, muitas vezes, é ter dinheiro. Deixa eu fazer uma situação hipotética aqui. Hipotética. Sou um milionário, tenho uma vida amorosa, conturbada, não tenho uma relação boa com meus filhos. Eu sou bem-sucedido? Eu acredito que não. Por quê? Para ser bem-sucedido, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Uma pessoa saudável, vamos pensar assim, a parte cardiovascular dela está totalmente saudável. Porém, A barriga é dura, o fígado completamente estragado e os rins piores, totalmente podres. ela é saudável? Não é saudável. Não, porque tem alguma parte, né, que tá precisando de uma atenção. Assim como pra gente ser bem-sucedido, a gente tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida. A gente não pode ter a vida como uma... Como é que chama aquele negócio que é assim? Gangorra. Gangorra, né? Sua vida profissional tá lá em cima, mas a sua vida familiar tá lá embaixo. Ou seja, você deu total atenção pra sua vida profissional, ela ficou top, mas a sua vida familiar tá desmoronando. Com certeza essa pessoa não está completamente feliz porque algo nela está doente. Eu, por exemplo, Isaac, que sou uma pessoa muito sensível, eu não fico bem enquanto eu não resolver os problemas. E aí eu acabo sendo muito transparente nas outras coisas, né? Fico meio xoxo, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, que não é verdade, né? Porque não tá equilibrado naquele momento. E é também você alcançar o máximo em tudo. É você ser a melhor versão que você pode De você mesmo. com o que você tem também, né? E, Com por as exemplo, a oportunidades. Gleice de hoje ser melhor do que a Gleice de ontem. Não me comparar com outras pessoas, mas Exatamente. sempre comparar com a gente mesmo. E ver se a gente está evoluindo, se a gente está crescendo, se a gente está mantendo nossa vida equilibrada, se a gente não está negligenciando alguma área da nossa vida. Então, mas vamos lá, então vamos para os 5 passos. Primeiro passo. Lembrando que a gente está estudando quais capítulos? 35, 36, 37, 38. Quem não viu o último vídeo... Vamos que botar o tá link aqui muito- embaixo para facilitar, né? Isso, tá muito interessante. Estudando a vida de Bezalel, a gente percebeu 5 coisas que ele tem na vida dele que levou ele até o sucesso. A primeira coisa que a gente percebeu é que ele tinha clareza sobre o que ele tinha que fazer. Ele sabia exatamente qual era o chamado dele. O chamado dele era para construir o santuário. O santuário era o lugar de habitação de Deus. Olha que chamado, olha que responsabilidade, você construir a casa de Deus. Alice no País das Maravilhas, tem uma parte que a Alice está andando por uma estrada e ela chega pro gato e ela pergunta assim: Eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. e ela diz, não sei. E aí ele responde pra ela, então se você não sabe, qualquer caminho serve. Isso a gente pode trazer hoje pra nossa vida prática. Será que a gente sabe aonde a gente quer chegar? Porque quando a gente não sabe, qualquer caminho que a gente pega, tá tudo bem, né? Então- Só que você não vai chegar a lugar algum, Então, porque você não clareza tem se um trata objetivo. disso, é eu saber aonde eu quero ir. Sim, Então- saber qual é o nosso chamado, né? Que, na verdade, a vida espiritual também não deve estar desvinculada da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Na verdade, a vida espiritual ela deve estar inserida em tudo. Tá? Nós somos seres espirituais, né? Exatamente. Então, a vida espiritual é o todo nosso Sim. e as outras áreas que a gente Ela divide. está né? inserida em tudo. E aí eu pergunto, você sabe para que Deus te chamou? Qual é o seu chamado? A grande pergunta que muita gente faz, né? Qual é o Sim. meu propósito? E acaba ficando perdido, faz uma coisa, faz outra, ou não faz nada, né? E aí não chega a lugar algum e está sempre frustrado com a
própria vida espiritual. E aí eu vou dar uma dica hoje de como você descobrir qual é o seu chamado. Para que você pare um momento, faça a sua oração, tire um momento a sós com Deus e tente pensar, lembrar daquele momento que você se sentiu mais útil, mais feliz e mais completo diante de Deus. Muitas das pessoas vão perceber que foi aquele momento que você estava servindo de alguma forma. Quando você perceber esse dia que você estava muito feliz, pense o que você estava fazendo. Talvez aquilo que você estava fazendo naquele dia seja algo que você precisa fazer durante toda a sua vida. Quando eu estou ajudando alguém, quando eu estou tentando aliviar o sofrimento de alguém, isso me faz me sentir completa, me faz me sentir útil, me faz me sentir mais perto de Deus. Então eu acredito muito que esse seja o meu chamado. Tanto é que eu também sou enfermeira. A minha profissão também já é uma forma de aliviar o sofrimento da humanidade. Mas isso não quer dizer que você precisa ter alguma profissão na área da saúde para ter a ver com o seu chamado. Em todas as profissões a gente pode incluir o nosso chamado nela. A gente percebe aqui Bezalel, que ele era um artesão. Dentro da profissão dele, ele estava servindo a Deus. E tem um texto em Mateus 20, versos 27 e 28. Ele diz assim: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Olha que lindo, né? O maior de todos foi o maior servo que existiu. Tudo que ele fez foi para deixar o exemplo pra gente. Tanto é que Jesus, ele passou pelo batismo. O batismo é pra gente abandonar a velha vida e ter uma nova vida em Deus. Jesus não precisava se batizar, certo? Porque Jesus não pecou. E aqui ele diz que quando a gente quer ser grande, a gente precisa ser servo. Que é o oposto do que o mundo passa pra gente hoje, né? Exatamente. Hoje todo mundo só fala de ser servido. De ser o mais rico, o mais forte, o mais incrível em tudo, né? O chamado de todos nós, servos do Senhor, precisa estar ligado ao servir. Seja o servir produzindo vídeos para levar a mensagem de Deus para as pessoas, seja ajudando o próximo através de doações, seja você abençoando pessoas com palavras. Tem diversas formas que você pode praticar o seu chamado. E a partir daí, a gente vai saber o caminho que a gente precisa seguir. Passo número 2, capacitação. A Bíblia, ela nos mostra, né, que Bezalel era extremamente capacitado. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Na verdade, essa frase nem é bíblica. Interessante. Até pouco tempo eu achava que era. E ainda falava para as pessoas, porque na palavra de Deus diz. É uma frase que, ao que tudo indica, é de Albert Einstein. Não é sobre ficar esperando, não, mas Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar, e eu não faço absolutamente nada. A gente já falou muitas vezes em muitos vídeos aqui o quanto Deus valoriza o que a gente faz da nossa parte. Que Ele tem poder para fazer absolutamente tudo, e Ele não precisaria de nós para absolutamente nada, mas Ele escolhe nos chamar para fazer a nossa parte sempre. Então é muito importante a gente não ficar de braços cruzados. O serviço de Deus não para. E tem uma frase interessante, que eu nem sei quem escreveu, tá? Mas ela diz o seguinte: nunca espere estar à toa para aceitar o chamado. Jesus nunca chamou desocupados. É uma mistura, né? Os nossos dons, aquilo que já tem na gente, misturado ao poder de Deus, né? Quando junta, essa é a fórmula do sucesso. Para chegar na parte da capacitação, você precisa saber para que você foi chamado. Terceiro passo É muito, muito, muito importante. O foco, ele vai determinar muitas coisas para nós, porque quando a gente sai de foco, a gente simplesmente sai do caminho. A gente posterga, a gente inventa coisa que tá fora do caminho. Bezalel, o objetivo dele era ser o projetista do santuário. Ele não ficava lá tentando tocar trombetas no santuário, né? Que era um trabalho muito importante, mas não era um trabalho para ele. Nós temos o costume de mudar de ideia o tempo todo, né? Sim. E não tem nada de errado em mudar de opiniões, de ser a melhor versão de nós, mas a gente muitas vezes muda de ideia porque a gente fica com medo. A gente tem medo de ser bem sucedido em alguma coisa, por incrível que pareça. E nos dias que a gente vive, é muito comum a gente conseguir sair de foco. É muito fácil sair do foco, né? Quando vive em cidade grande, por exemplo, as distrações são inúmeras, né? E não necessariamente as distrações são coisas ruins. Na maioria das vezes até são coisas boas. Muitas coisas boas ao mesmo tempo nos distraem do nosso foco, que é a coisa melhor, a coisa que Deus escolheu pra gente. Muitas vezes a gente vai fazer o culto, vai ler a palavra de Deus, e aí o celular daqui faz aquele barulhinho, né? Você já faz, parece que tem alguém morrendo, que você precisa descobrir na hora o que a pessoa te mandou. Se você não consegue focar dessa forma, tira o barulhinho do celular, arruma desliga a internet, né? Ou vai estudar a Bíblia no físico e não no celular. Não pega o celular se você acha que você não tem capacidade de
de controlar isso ainda, né? A gente já viu que o Bezalel era muito focado. Então, como é que a gente pode trazer isso e aplicar na nossa vida? Busque eliminar distrações. Teria que estudar. Mas você chega em casa, senta no sofá e vai assistir séries no Netflix, de repente você tenha que tirar essa distração. Não, só vou assistir uma vez na semana. Deixa eu mudar esse padrão de chegar em casa, sentar no sofá. Não, chega em casa, senta na mesa, vai estudar. Eu sugiro até que você faça uma lista do que te atrapalha naquilo que é essencial naquele momento. E o quarto passo é a submissão. Tem o verso de Êxodo 31:6 que diz o seguinte: para que me façam tudo o que tenho ordenado. É Deus falando para o povo de Israel para fazer o santuário, para que eles fizessem tudo conforme Deus tinha ordenado. Se você for ver, Bezalel fez tudo nos mínimos detalhes, da cor que Deus pediu, os laços foi cometido com perfeição, tudo exatamente como Deus tinha ordenado. E trazendo isso para nossa vida, a gente não pode servir a Deus como a gente quer. A gente tem que servir como Ele quer. A oferta de Caim foi uma oferta perfeita, né? Ele pegou do melhor da terra que ele tinha, os melhores frutos, os frutos bonitos, só que era perfeita para Caim. Não era a oferta que Deus pediu. Se não for o melhor que Deus quer, é nada. Em tudo, a gente tem que buscar saber qual é a vontade de Deus. Uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né? Assim que se mudou aqui para Santa Catarina, a gente pensou em comprar um carro. E a gente entrou na concessionária, a gente viu o carro que a gente queria, o vendedor com todo aquele jogo, né? Para fazer a gente comprar o carro. Mas na hora, o que aconteceu? A gente sentiu um estalo, né? A gente sentiu um estalo, sentiu um toque assim, não, pô, tem alguma coisa aí que não tá certo, tá estranho, tem um incômodo, né? E geralmente a gente tem esse incômodo, né? Quando alguma coisa não tá de acordo com o que Deus quer. E aí eu lembro que eu falei pro vendedor, não, vamos fechar, tal. Aí a gente falou, não, a gente precisa conversar com Deus primeiro. Aí ele até parou assim, né? Tá bom, não, conversa com ele lá. Conversa com ele, a gente fez assim, Depois não, a você gente vai conversar e depois a gente retorna. E realmente a gente conversou com Deus, a gente viu que aquilo não era uma prioridade. A gente só ia se endividar. Depois a gasolina subiu lá pro teto, né? A gente disse, caramba. E no fim das contas a gente ficou super bem sem carro e a gente nem quer carro, né? E o quinto passo? Persistência. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje, as pessoas têm, é de persistência. O problema não é começar. As pessoas, elas começam muito bem. O problema é você seguir. O Bezalel fez candelabro, ele banhou a ouro, ele fez cortina, tecido, fez né? laços, fez isso, Ouro, fez, prata, fez, bronze, fez. tudo. Isso, milhares de coisas que ele fez e você fica cansado só de ler, né, tudo aquilo. E quando a gente com lê, todas a essas gente também dificuldades. não leva em consideração uma outra coisa. Como que era a vida no deserto? Como que era a locomoção deles? Era sol na cabeça o dia inteiro, muito frio de noite. Como você é persistente com condições tão adversas, né? E trazendo para nossa vida, hoje a gente percebe que onde a gente é menos persistente quando se trata das coisas relacionadas à nossa vida com Deus. Em segundo lugar, a saúde. Mas muitas vezes, tá me faltando tempo, o que eu negligencio? O culto, É. a oração. Se eu tô muito trabalhando. cansado, eu posso dormir 15 minutos mais, eu vou dormir os 15 minutos mais e vou sacrificar o meu culto da manhã e sair de casa sem fazer o culto. Quantas vezes a gente não fez isso? Sim. Morri! Na verdade, a gente faz uma inversão de valores. Essa é a coisa que a gente deveria ser mais persistente, porque o nosso objetivo principal não é esse mundo. Nosso objetivo principal é viver para sempre no reino dos céus, e para isso a gente tem que se preparar, a gente precisa andar com Deus. E é claro que Deus ele não quer que a gente fique pensando por conta de terrorismo, da dor, né? Mas a gente tem a oportunidade hoje de fazer o diferente, de fazer o certo, né? Então, outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de treinamento do cérebro. O professor estava falando que a persistência tem a ver com a sua capacidade de suportar a dor. E realmente, assim, quando você vai pra academia, que você começa a malhar, você começa a sentir muita dor. E aí, se você desistir, acabou, você não sentiu a dor, mas o seu músculo não cresceu. Se você continuar persistindo, vai doer, até o momento que aquele esforço que você tá fazendo não dói mais. E aí você sobe de nível. Então, cada vez que você tolera a dor, né, essa dor ela vai se tornando mais fraca e você consegue subir de nível. Você vai ter outras dores que você também pode vencer. E a persistência é isso. O início é muito fácil, né? Uma dieta, a primeira semana é muito tranquila. Só que depois a gente percebe, né, como profissionais de saúde, eles atendem muitos pacientes da nutrição, e muitas pessoas conseguem passar perfeitamente na primeira semana, segunda semana já meio capenga, né, até depois desistir. É porque é fácil, mas depois vai vindo a dor, os convites para comer, né? E aí as pessoas vão deixando de lado até o momento que desistem. Então a gente precisa persistir, Sim. né? Aguentar a dor para se tornar mais forte. O que a gente precisa? Treinar.
treinar nossa persistência e buscar a ajuda de Deus para que Ele nos dê o domínio próprio. Terminar uma coisa que você começou a fazer. Acho que isso é o essencial. Quantas coisas que a gente começa e a gente não termina? Quantos projetos ficam abandonados no meio do caminho? Isso a gente Ou às vezes na primeira fase, né? Não foi nem no meio. Isso a gente mostra pro nosso cérebro que é normal, que você pode começar algo e não terminar e tá de boa, E né? nosso cérebro, ele entende que a gente não precisa fazer Se nada até torna o uma final. rotina. Você começou a ler um livro com um tema espiritual que vai fazer com que você se aproxime mais de Deus. Você começou e não conseguiu terminar. Então coloca como foco nisso. Vou terminar em 15 dias. E vai até você conseguir terminar. Então, e assim você treina a sua persistência. São os 5 passos para você ser mais bem sucedido. Tente aplicar isso em todos os pontos da sua vida, né? E certamente você vai ser bem sucedido. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau. Tchau.